Bem-vindos a mais uma entrevista mágica aqui com um convidado muito especial, um grande amigo, alguém que, de alguma forma, o LinkedIn também foi e também tenha tido aqui o seu dedo de responsabilidade. Hoje tenho aqui neste palco digital o Martim Mariano. Martim, muito bem-vindo e, antes de mais, um agradecimento especial por teres aceito aqui este desafio para participar aqui nestas entrevistas onde procuro ouvir utilizadores e profissionais nas suas histórias e da forma como vão utilizando esta plataforma. Martim, bem-vindo. Obrigado, meu caro amigo. Como tu disseste bem, um amigo, portanto é sempre difícil ou quase impossível dizer que não a um convite de um amigo, e no teu caso um amigo especial, portanto um mentor quase da minha presença nesta rede. Já lá vamos também explicar porquê, mas é um grande gosto, um grande prazer estar aqui a falar contigo. Martim, para quem está a ouvir hoje e não te conhece muito bem e está aqui meio a achar quem é este personagem, Martim, podes nos explicar quem és e o que é que fazes profissionalmente? Ok, eu sou o pai da Leonor e marido da Ana, portanto são as duas primeiras coisas que eu gosto sempre de dizer. E depois sou um profissional de comunicação, já há 10 anos, a esta parte. Fui jornalista no Grupo Empresa durante quase 10 anos, durante 8 anos. Depois estive também ligado ao evento, ao Click Summit, que acho que muitas das pessoas aqui do digital também conhecem. E desde setembro do ano passado sou freelancer, copywriter freelancer, criador de conteúdos. Também sou autor e escrevador de coisas e, de facto, muito ligado à vertente aqui do web copywriting e do storytelling, onde nos últimos anos tenho trabalhado muito aqui, sobretudo nesta rede, na rede do LinkedIn, onde tenho dedicado grande parte do meu trabalho e da minha presença a falar e a dar conteúdos à rede e informação sobre storytelling e sobre também a escrita e a criação de conteúdos. Este é assim, muito resumidamente, para não ocupar também assim muito tempo a falar sobre mim. Sim, vamos ter a oportunidade Vamos ter ainda, oportunidades provavelmente, de pela nos frente, mas esticar é um bocadinho isto, mais. no fundo é isto. Sou um Olha, leitor cáustico e muito, como é que eu ia dizer, viciado em ler e livros, é aquilo onde eu gasto mais dinheiro, quase todas as semanas compro um livro, portanto a minha mulher não acha assim muita piada às vezes, mas é exatamente isto que é. é um E é combustível, é isto. um combustível Sim. fundamental que acabamos por ter quando passamos a ter aqui, ainda por cima no teu caso, quando, digamos assim, as palavras fazem parte do teu dia a dia e naturalmente que esse combustível é importantíssimo de o irmos enchendo esse depósito, não é? Até para irmos de alguma forma Sim, estimulando a nossa criatividade, entre tantas completamente. outras coisas. Martim, diz-me lá uma coisa, se te recordas, quando é que fizeste a tua chegada a esta rede profissional LinkedIn? Olha, eu Tens mais ou acho menos que memória, não? foi, sim, eu tenho a ideia, foi numa altura em que eu me juntei a várias, acho que foi também simultaneamente ao Twitter, portanto terá sido ali em 2009, se eu não estou em erro, portanto há 11 anos, mas de uma forma de muita carolice, portanto juntei-me ao LinkedIn, na altura nem sequer foi muito na lógica de procura de emprego, porque havia muito esta ideia, né? E acho que ainda há muita gente que olha para o LinkedIn desta forma, como uma plataforma para arranjar emprego, mas foi mais como mais uma rede social, e eu sabia que era a rede social profissional, e com o intuito aqui de tentar juntar-me na altura até, porque já estava no mestrado de jornalismo, e acho que foi até lá, na Escola Superior de Comunicação Social, que ouvi falar muito do LinkedIn. Temos que fazer aqui voltar atrás, porque lembremos que nessa altura a internet era muito diferente do que é hoje, não é? A própria utilização da internet era muito diferente daquela que nós hoje fazemos, a velocidade, a rapidez, o tipo de conteúdos, o tipo de plataforma, tudo isso era muito diferente. E eu lembro-me que me juntei ao LinkedIn mais por brincadeira, por piada, de conhecer mais uma rede social diferente do que qualquer outra coisa. Portanto, nem sequer era numa lógica de partilhar conteúdos, era uma lógica de só de estar ali presente e como era no Facebook, era ter ali amigos, mas de um cariz mais sério, até porque ainda não tinha entrado na SIC, portanto estava no mestrado de jornalismo, mas foi muito por descoberta e por perceber que plataforma era esta e o que é que ela podia oferecer, neste caso. Martim, longe de ti imaginar que esta e outras redes podiam de alguma forma ser aqui uma porta para outros mundos e para
e para outros projetos e para outros desafios. Completamente, Pedro, completamente longe, até porque eu estava, como eu te disse, estava há alguns meses de entrar na SIC. Eu entrei na SIC em fevereiro de 2010, depois só saí em abril de 2018 e o meu trabalho na altura, o meu foco era ser jornalista, portanto nunca eu pensei que as redes sociais, primeiro, que me fossem dar algum tipo de emprego, como veio a acontecer, e trabalhos, primeiro como trabalhos pontuais em regime de freelancer, ou seja, fazendo ou seja, um complemento do trabalho que eu tinha na SIC, mas depois que viriam a assumir como a fonte principal de tráfego ou assim por assim dizer, de onde eu vou angariar trabalho, que hoje são, portanto, muito longe disso, era muito na desportiva, vá, assim dizendo, muito como de uma forma Tens muito assim, pueril. Martim, tens assim alguma noção de quando é que foram, digamos assim, esses chamamentos digitais Sim, do Deus digital que de repente sim. começaram a Olha, trazer aqui? lembro-me perfeitamente que foi no final de 2013, início de 2014. Eu comecei à procura porque comecei a me interessar bastante, porque como estava a trabalhar na SIC como produtor de programas desportivos, havia a necessidade e a vontade de fazer o escoamento dos conteúdos que eram colocados no site da SIC Notícias, dos programas que eu produzia, depois nas plataformas de redes sociais, que já sabíamos que existiam. E atenção que na altura, estamos a falar de 2013, 2014, o alcance das publicações era uma coisa completamente diferente do que hoje é, não é? Portanto, o Facebook, nós publicávamos uma coisa numa página e praticamente toda a gente via os conteúdos que nós publicávamos, mas eu comecei a achar muito, muito, muito interessante e a gostar muito do tipo de comunicação que se podia fazer com o público, e do tipo de informação que se podia partilhar e do tipo de interação que se podia partilhar e que se podia alcançar com o público nestas plataformas. E lembro-me que houve duas coisas que eu fiz na altura, que foi, primeira, comecei à procura de formação e encontrei uma formação da Virginia Coutinho, que foi a primeira pessoa que me deu formação em páginas de Facebook, na altura, criação e gestão de páginas de Facebook, e depois comecei a falar com uns colegas, numa ida ao Porto, em trabalho. Falei com um colega e amigo, que era o Miguel Torrão, que tu bem conheces, e que me disse claramente: tu tens que, tu agora estás a meter nessa área, há um gajo que vais ter que falar, que se chama Pedro Caramês. Ele é tipo um craque aqui de uma rede que é o LinkedIn, não sei se já estás, já por acaso já tenho essa rede, sim, mas vais ter que falar com ele. E assim foi, e acho que agora, não sei se me ias perguntar sobre isso, mas esta é o início da nossa história, é assim. Eu encontro-te via Facebook, se eu não estou em erro, Sim. e sem-te conhecer, pergunto-te se havia alguma possibilidade de nós falarmos um pouco, e tu, com a genuinidade e a simplicidade que te caracterizam, dizes-me claramente: olha, eu na próxima semana vou estar em Lisboa, portanto vai ter comigo à Garde do Oriente, vai ter comigo ali cá acima a Portugália, se eu não estou em erro, à Lusitânia, e a gente fala um bocadinho. E eu assim fui, eu saí da SIC naquele dia à tarde, fui direitinho até à Garde do Oriente, tivemos ali quase 2 horas à conversa. Sim. Duas pessoas que nunca se tinham visto. Aliás, nunca mais fui àquele sítio onde a gente esteve. Eu acho que também nunca mais lá fui. E foi absolutamente transformador, porque eu vim para casa para já bebi da tua energia e da tua, que é contagiante, e estamos a falar de, portanto, há 6 anos, tu próprio também estavas ainda num nível diferente do que estás hoje. Diferente. Também tinhas largado a tua vida dedicada ao ensino não há muito tempo, mas já tinhas uma forma muito contagiante de comunicar e sobretudo, de falar sobre esta rede e de ser uma espécie de um como é que eu ia te explicar, agora está-me a falhar o termo, mas de um embaixador informal, de um evangelista, neste caso, um evangelizador da rede e das potencialidades que a rede oferecia. Eu lembro que vim para casa e falei com a minha mulher sobre isto e vinha absolutamente extasiado e com uma vontade de começar a fazer coisas, e foi assim que começou. Depois comecei a mexer-me e a aceitar aqui pequenos clientes e a procurar dentro da minha rede de amigos e de contactos pessoas que estivessem à procura de alguém para fazer gestão de redes sociais. E sendo que o LinkedIn é a última rede onde eu entro como publicador de conteúdos, é a rede onde eu entro mais tarde, a sério, entrando a sério. E foi incrível, porque por isso é que eu digo que tu és um dos meus mentores,
porque foste o responsável por eu começar ativamente a participar na rede, epá, e nunca mais deixaste de me picar, de me dar ideias, de criarmos aqui brainstormings constantes, muitas vezes até quase semanalmente, onde perdemos não, ganhamos, isso ganha-se sempre, mas onde gastamos aqui muito tempo em conversas, meia hora, 40 minutos em conversas com ideias e com sugestões e com dicas e com partilhas. Sabes que, Martim, também muitas das vezes aqui com companies of one, não é? Portanto, empresas aqui de uma só pessoa, esta necessidade de criarmos aqui alguns destes companheiros onde acabamos por ir criando aqui este brainstorming, que não só, quer dizer, acaba por ser aqui não só quando nós criamos as ideias ou sugerimos as ideias, também é uma forma de nós próprios irmos estruturando as nossas ideias. Sim, 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 sim. E isso, de alguma forma, sempre fui um bocadinho, digamos, com este desejo e necessidade de falar com outras pessoas e, obviamente, aqui com as pessoas que sentimos, obviamente, maior afinidade. Não é? Exatamente. Olha, e aprendi rapidamente uma coisa, só para claro, voltar, e contigo aprendi rapidamente uma coisa, que foi a importância de dar sem pedir alguma coisa em troca. Portanto, e a importância de dar conteúdo, de dar informação, de dar coisas ao meu público, à minha pequenina comunidade, ainda na altura, que depois foi crescendo, mas de dar sem ter essa preocupação de estar logo concentrado em receber. E isto tornou-se uma espécie de um mantra e de uma forma de estar que eu aprendi contigo e, portanto, tenho que sempre fazer esta ressalva. Boa. Olha, Martim, o que é que eu te queria perguntar? Que hábitos é que tens aqui nesta rede profissional? Falaste-me que foi a última rede onde, de alguma maneira, começaste a ter aqui uma postura diferente, ou seja, começaste naturalmente aqui no Facebook, que se calhar foi aqui o arranque, o Twitter, que também és um fervoroso adepto, Sim. mas o LinkedIn despertou-te um bocadinho mais tarde e quando entraste com toda a energia. Diz-nos um bocadinho, retrata-nos um bocadinho do teu dia-a-dia, como é que tu utilizas esta rede. É fácil. Eu comecei a utilizar isto mais a sério em 2017, em julho de 2017, depois de uma primeira conversa com o Pedro Rebelo, que é outro dos meus mentores, que me foi indicado por uma terceira pessoa que nós conhecemos como The Human Connector, que é nada mais nada menos que o André Novaes de Paula, com quem eu estive a trabalhar num projeto na altura, e ele disse-me: olha, se estás farto do jornalismo, que eu já sei que estás, já me confessaste isso, vai falar com o Pedro Rebelo. Eu falei com o Pedro, e o Pedro traçou-me uma estratégia cheia de objetivos, mas traçou-me uma estratégia que me disse: tu vais ter que começar a publicar conteúdo no LinkedIn e vais ter que começar a posicionar-te no LinkedIn. Eu naquela altura lembro perfeitamente, tinha 1200 conexões, das quais mais de metade eram colegas da SIC, praticamente, e o resto eram amigos de Facebook, coisas assim. E o Pedro que me disse foi: olha, tu agora vais fazer uma coisa que, em primeiro lugar, vais começar a fazer convites personalizados no LinkedIn e depois agradecimentos personalizados a esses mesmos convites. E eu sou uma pessoa que, quando meto uma coisa na cabeça, eu sou muito obstinado. E o Pedro, na altura, disse-me: tu vais começar a fazer 30 convites por dia. E eu meti aquilo na cabeça como se fosse uma missão de vida ou morte. E então, durante 3 meses, eu fazia 30 convites por dia. Se havia um dia em que eu não fazia 30, no dia a seguir fazia 60. Se havia 2 dias em que eu não fazia, no dia a seguir fazia 100. E respondia a toda a gente. E, paralelamente a isto, comecei a criar conteúdos à volta das áreas que eu achava que eram as minhas áreas de referência, que eram escrever, foi aquilo que na altura o Pedro me fez uma questão muito simples, foi: em que é que tu achas que és melhor que a maioria das pessoas que tu conheces? E eu disse: é escrever. De longe, porque é aquilo que eu faço há mais tempo, é aquilo que eu sei fazer há mais tempo e é aquilo que eu me destaco, e eu sei que a reação do público que me segue é exatamente boa nesta área. Então, escrever e contar histórias, porque eu, quando jornalista, isto acaba por não estar na massa da profissão, e não é à toa que muitos dos jornalistas que trabalham muito e que gostam de escrever acabam por escrever livros e por se tornar autores exatamente por isso, porque têm uma proficiência grande e diária nesta forma de contar histórias. Então eu comecei a publicar em julho de 2017, portanto nunca mais me esqueço, portanto vai fazer agora 3 anos, comecei a publicar com regularidade. E com uma regularidade de, ao início, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E depois passei para 4 vezes por semana. E depois passei para 5 vezes por semana. Depois houve uma altura em que publicava todos os dias. E isto, para quem nunca experimentou, é de uma dificuldade absurda, extrema. E tu sabes bem o que é que eu estou a dizer. Porque não é fácil de arranjar os conteúdos para publicar todos os dias. E eu meti na cabeça que está sempre a trazer coisas novas, e coisas diferentes, histórias, e à procura. Portanto, e isto leva-me a que, habitualmente, a minha presença nesta rede seja a que eu tenho hoje em dia, que eu dedico mais tempo. Portanto, desde há 3 anos a esta parte, o LinkedIn é a rede a que eu dedico mais tempo, de muito longe. Portanto, eu passo cerca de
4 horas por dia na rede, 4 ou 5 horas por dia. Os meus hábitos, para responder à tua pergunta, venho sempre ver as notificações, como é óbvio, quando abro a aplicação no telefone. Não venho logo ao desktop de manhã, abro as aplicações no telefone e agora passei a voltar mais ao desktop desde que voltei para casa, desde que comecei a trabalhar como freelancer. Mas vou ver as notificações, vou ver se tenho pedidos de conexão ou não, vou ver se o número de seguidores, que tipo de seguidores é que estão a entrar na minha rede, e depois vou ver o feed, perco aí meia hora, 40 minutos a ver o feed e a tentar procurar interagir com as publicações que estão no meu feed. A comentar, a identificar as pessoas que, dar aqui um shout-out às pessoas que fazem os conteúdos, se são bons, sim senhora, se não são bons, a tentar também depurar um bocadinho a minha rede para que não me apareçam sempre, constantemente, coisas que eu não gosto de ver. E esta fase da pandemia foi muito profícua em um aumento extraordinário de gente que não publicava conteúdos e começou a publicar, nem sempre com o melhor foco, nem sempre com a melhor intenção também, porque há de tudo. Uma rede com tanta gente em Portugal, somos quase 3 milhões e meio de utilizadores desta plataforma, é normal que haja gente que tenha intenções mais perniciosas e que estão unicamente concentrados em vender e que não querem saber de mais nada. E esta não é uma rede para nós estarmos constantemente a vender, é uma rede para nós acrescentarmos alguma coisa à vida de alguém, acho eu, pelo menos eu vejo isto assim. E depois, lá está, comecei a publicar com muita regularidade, venho à rede para fazer isto, depois tento sempre, agora não todos os dias, porque também às vezes, ou seja, também defendo muito uma coisa que é, como diria o Saramago, quando tu já não tens mais nada para dizer, então cala-te, e quando se há algum dia em que eu não tenho nada para dizer, o mundo não vai acabar, como é óbvio. Isto é uma rede, sobretudo, onde tu deves preocupar-te em acrescentar valor com as publicações que trazes. E isto não é o Facebook, e isto não é o Twitter, onde tu vais despejar aqui um tweetzinho com 280 caracteres, just because, e vais-te embora. Martim, deixa só aqui dizer que relativamente a este conteúdo que tu publicas e que tu publicas diariamente, eu diria aqui que se calhar mais de 95% desse conteúdo é conteúdo de produção própria, não é? Portanto, sim, é diferente de uma curadoria de outros conteúdos, não é? Sim. O que ainda torna aqui um processo difícil, ainda maior de dificuldade de conseguir construir uma agenda de conteúdos para todos os dias, não é? É por isso que eu leio tanto, não é? E é por isso que eu compro tantos livros, é por isso que eu invisto tanto no meu próprio conhecimento, porque, primeiro, a roda já foi inventada há muito tempo e eu não sou ninguém, eu não vou ser eu que vou inventar a roda. O que eu posso fazer, e eu percebi isso relativamente cedo, o que eu posso fazer é que eu posso reinventar a forma da roda rodar. Eu posso arranjar formas diferentes, posso lhe pôr uns cardados no pneu, posso fazer com que o pneu seja mais resistente para todo tipo de piso, para piso de chuva, para piso de terra, para piso de lama, para piso com calhaus e gravilha. Portanto, no fundo é exatamente tentar criar uma diferenciação que eu acho que é fundamental, porque tu deves pensar e deves olhar para aqueles que fazem bem, porque todos nós temos referências, não é? Todos nós temos pessoas que nós admiramos pela forma como partilham conteúdos, como escrevem, como falam, como fazem vídeos, como fazem PDFs, como fazem e-books, o que é que seja, mas tu deves procurar acrescentar algum tipo de cunho pessoal para que sejas reconhecido pelo aquilo que fazes. E eu hoje, felizmente, sei, e isto sem qualquer tipo de falsa modéstia, que já sou reconhecido pela forma como publico conteúdos, pela forma como escrevo, como falo na rede. Portanto, eu tenho um estilo muito próprio eu escrevo muito com uma vertente muito oral, portanto, de linguagem escrita, mas as pessoas que me dizem muitas vezes parece que estou a ouvir. É facilmente identificável porque é muito relacionável. O storytelling dá muito esta base, deu muito esta capacidade de aprender a escrever melhor e de aprender a escrever para aquilo que as pessoas querem ver. E depois também precisas fazer esse trabalho, que é de análise ao fim de tanto tempo a publicar coisas constantemente, tu vais percebendo, há coisas que correm melhor, há coisas que correm pior, há coisas que correm melhor também porque se calhar publicaste a uma determinada hora ou essencialmente é pelo conteúdo. Para mim, a natureza daquilo que tu publicas é determinante para a reação das pessoas, vai ser sempre. Porque o bom conteúdo vai ter sempre lugar. E o conteúdo que não é tão interessante para as pessoas e que é muitas vezes mais umbiguista, mais pessoal, acaba por ser um conteúdo que não acrescenta grande valor, e por isso é que eu vejo, e dei-me ao trabalho ao longo de muitos meses, de olhar também para os meus colegas que partilham conteúdos aqui na rede e ver o que é que eles fazem, como é que eles fazem, e qual é que é a reação das pessoas. E se há coisa que hoje em dia critico abertamente, mesmo de uma forma construtiva, porque acho que, para já, cada pessoa tem liberdade, e o 25 de Abril trouxe-nos isto,
que foi: cada pessoa tem a liberdade de fazer aquilo que bem quiser e que lhe dê na real gana, e publicar aquilo que bem entender. E depois o público é quem mais ordena, o povo é quem mais ordena. Mas, essencialmente, acho que se eu estiver constantemente a falar de mim e de como eu sou espetacular, como eu encho formações, como eu encho salas, como eu ganho, faturo milhões, como eu tenho uma equipa multidisciplinar e motivada para não sei o quê, como se eu tiver o tempo todo a fazer isto, as pessoas vão deixar de me seguir porque não é esta a base, não foi esta a promessa que eu lhes fiz. E a promessa que eu faço tem que ser cumprida integralmente. Portanto, se eu me disponho a partilhar conteúdos informativos para ajudar as pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas. E as pessoas não querem saber de, como diria o Dale Carnegie, as pessoas não querem saber de nós para nada. As pessoas só querem saber delas próprias. E isto, quanto mais depressa nós percebermos isto, mais sucesso vamos ter, certamente. Martim, excelentes insights. Depois vamos daqui a mais uma ou duas questões. Vou-te, de alguma forma, pedir algumas recomendações com base exatamente nesta tua boa experiência que tens e em concreto aqui para esta área dos conteúdos, que é sempre aqui uma área que, como tu falaste muito bem, tem aqui alguma exigência, até porque uma exigência grande na sua produção, até porque nós hoje vemos, e os dados do LinkedIn vão estando também públicos, para reconhecer que hoje há uma franja muito, muito curta de pessoas que publica conteúdos. Uhum. Como tu disseste muito bem, tivemos aqui um período que também trouxe muito mais conteúdos à rede e que fez baralhar, há bocado estavas a dizer, o povo é quem mais ordena e o algoritmo é quem mais ordena também. Não é? Sim, sim. O algoritmo hoje também faz parte da música aqui. E Uhum. agora já vamos falar daqui a mais um bocadinho, sobre esses elementos que tu muito bem trouxeste aqui, que são importantes, até porque muitas das vezes as pessoas pecam em falta de estratégia naquilo que são o conteúdo. Muitas delas acabam por, desculpa a expressão, por regurgitar conteúdo, às vezes numa cadência absurdamente elevada, sem perceber muitas das vezes que esse conteúdo está praticamente sem qualquer tração e com qualquer impacto para a audiência. E isso é algo que, como tu disseste muito bem, temos que ir fazendo sempre uma análise e uma avaliação constante e permanente para perceber que fatores é que muitas das vezes podem estar a afastar esse conteúdo das pessoas e podem estar a não ter os desempenhos que nós procuramos. Martim, queria-te perguntar agora nesta questão, algumas histórias, e tens certamente, aliás, um homem de histórias és tu, gostava que partilhasses aqui connosco uma história curiosa, uma história de sucesso, uma história até meio assustadora. Que histórias é que, de alguma maneira, também tu, que és um contador de histórias, vieram, digamos, aqui clamar por ti para que tu pudesses também ser personagem, algumas personagem principal, outras aqui uma personagem secundária, pelo menos nas assustadoras, mas olha, algumas das histórias que gostava de te ouvir. E tu, obviamente, que esta é a pergunta número 1 desta entrevista. Olha, uma história curiosa, uma história engraçada, aconteceu aqui no final do ano passado, com um post que eu fiz da Control, partilhando uma fotografia da Control de uma sexta-feira 13, se eu não estou em erro, em dezembro. E era um post que eles fizeram com um gato preto e com uma caixa de preservativos à frente, só para não haver azar, acho que era este o copy. E foi engraçado porque eu fiz a publicação, partilhei a publicação, identifiquei o grupo Artesana e identifiquei a Patrícia Nunes Coelho, que é a pessoa que gera e que está à frente da equipa de criação de conteúdos do grupo Artesana, em colaboração com a agência que fazia da Catarina Pestana, da Bang Bang. E foi engraçado porque eu identifiquei-os e aquele post teve uma reação enorme, teve mais de 1000 reações aqui na rede, teve acho que 150 partilhas, uma coisa absurda, e 3 dias depois, ou 2 dias depois, eu recebo uma chamada da Patrícia Nunes Coelho, muito assustada, a dizer-me assim: Paulo, o que é que tu fizeste? Que eu estou há 2 dias a receber convites de conexão, já recebi mais de 500 convites de conexão, à conta daquele post que tu fizeste, eu não sei o que tu fizeste, mas isto é assustador, eu nunca pensei que tanta gente tivesse interesse em mim e naquilo que eu faço. Portanto, isto é muito para mostrar o poder da referência. Depois, dizer o quê, Pedro? Olha, eu, para não te contar uma história muito específica, posso dizer uma coisa, que é, eu desde setembro, como te disse, eu entre maio e julho, maio, junho, julho, maio e dia 31 de julho de 2019, eu estive a trabalhar na BBDO, na agência de publicidade.
E depois aquilo que aconteceu foi que tu, a certa altura na vida, pode acontecer a qualquer pessoa, que é, tu ficas muito encantado com a possibilidade de trabalhar para um determinado sítio, mas depois quando lá chegas, ao final de algum tempo, percebes que afinal a coisa não é bem para ti, ou que tu não és sequer a pessoa certa para estar naquela função específica. Perdão. E isso aconteceu-me. Eu acabei por perceber que a posição para a qual eu me tinha também candidatado e que tinha ido assumir não era de todo aquilo que eu queria estar a fazer, epá, e fui o primeiro a dizer, atenção, vocês precisam de alguém diferente de mim, e vocês merecem uma pessoa que faça esta função melhor do que aquilo que eu acho que posso fazer, porque a minha vertente é outra. A minha vertente é criação de conteúdos, a minha vertente é copywriting, é escrever. Eu neste momento aqui não posso fazer isto. Estava muito amarrada ao trabalho com o cliente, portanto, e o cliente a dizer o que é que se faz e como é que se faz, e eu rapidamente percebi que, fruto daquilo que vinha sendo a minha estratégia de LinkedIn nos últimos 2 anos, que epá, havia aqui uma porta, uma janela de oportunidade que me dizia: se tu te lançares como freelancer, pode ser que tenhas aqui algum tipo de sucesso. Pá, bottom line, dificuldade. Número 1, eu não tinha uma rede de poupança que me desse ser assim: olha, tu agora podes ficar aí 4 ou 5 meses sem fazer nada, à procura que aconteça alguma coisa, à espera que aconteça alguma coisa, e portanto saí e pensei logo: pá, eu vou ter que arranjar aqui uma forma de arranjar já emprego. Coisa incrível que começou a acontecer. Eu comuniquei esta minha saída na rede. Pá, foi um post que teve um alcance e uma taxa de interação verdadeiramente avassaladora, e automaticamente começaram a chegar-me pedidos de cotações para trabalhos, para colaborações, para coisas, sem eu ter que fazer nada. E isto começou a gerar um efeito bola de neve. Ou seja, isto para dizer, e não é qualquer tipo de presunção, é a mais pura das realidades, eu até agora, portanto estamos em maio, eu não tive de procurar um único cliente. Um único cliente. Todos eles me chegaram pelo mesmo sítio, que foi via LinkedIn. Todas as pessoas me encontram via LinkedIn. As propostas chegam via LinkedIn. Os clientes novos chegam via LinkedIn. E já foram vários desde esta altura. Inclusive agora, o mais incrível de todos, e que eu ainda não vou dizer já qual é que é a instituição, mas é uma coisa brutal, brutal que aconteceu, e foi no Dia do Trabalhador. E isto é o mais engraçado, que foi feriado, Dia do Trabalhador, eu estava sossegadinho em casa, e recebo uma mensagem no LinkedIn, mais uma vez, de uma pessoa que diz: olha, tenho aqui gostava de falar contigo, podes-me dar o teu número de telefone, tenho aqui uma coisa para te propor. Disse: ok. E eu vou ver de onde é que a pessoa trabalha e levanto logo assim o sorriso e assim: espera aí, o que é isto? Estás a brincar, não pode ser. A pessoa liga-me, não sei o que mais, olha, quero-te convidar para vir dar aulas aqui para a nossa instituição, fazer aqui um módulo online, assim, assado. Achamos que tu és a pessoa certa, és a referência no que diz respeito a esta área de criação de conteúdos, queremos que sejas tu, e só tu. Portanto, tu és a primeira, a segunda e a terceira hipótese. E eu fiquei nas nuvens, assim que desliguei o telefone, dei um abraço enorme à minha mulher, à minha filha, liguei à minha mãe e ao meu pai para lhes contar, porque é um motivo muito grande de orgulho, sobretudo, como tu sabes, Pedro, e tu já passaste pela mesma coisa, quando nós fazemos este caminho todos sozinhos. E sem pedir nada a ninguém, sem pedir ajuda a ninguém, sem fazer sombra a ninguém, é a prova provada de que quando tu praticas o bem e quando tu te dedicas de alma e coração, porque eu não sei fazer isto de outra maneira, de alma e coração e com a vontade toda, com a garra toda, aquilo que estás a fazer, as coisas boas vão acontecer. E isto foi das melhores coisas que me aconteceu. Sinceramente, foi muito possivelmente dos melhores convites que tive, foi este que aconteceu agora, e que vai arrancar em junho, em princípio, e que depois vou ter todo o gosto em comunicar à rede, mas para já estou ainda com aquela do, não vou dizer nada, que é para isto não dar azar em nada e correr tudo bem. Mas posso dizer mais o que? Olha, fui dar aulas para a ETIC à conta do LinkedIn. Fui trabalhar e escrever, criar conteúdos para o Observador e para o público à conta do LinkedIn. Para a Time Out, a mesma coisa. Tem acontecido toda uma série de convites que me chegam sempre pelo mesmo. Trabalho com a L'Oréal e com a Redken via LinkedIn. Portanto, chega sempre tudo do Martim, mesmo lado. mas obviamente há bocado estavas a dizer assim, não tenho gasto, não tenho vindo atrás de nenhum cliente, mas obviamente tudo isto tem por trás toda uma atividade que tu já partilhaste, muito grande, aqui no LinkedIn. Ou seja, de alguma forma crias condições para que essas, Pedro, para que essas não pessoas sabem, e que essas empresas venham ter contigo. as pessoas não sabem, mas isto não é só chegar aqui e publicar. E eu muitas vezes passo à noite, eu sou o último a deitar-me em casa,
Eu muitas vezes fico 1h30, 2 horas a responder a comentários, a comentar coisas, a responder a mensagens, a responder a convites. E dou-me a este. Eu lembro-me que se for a pessoa com quem eu me inspirei a fazer esta prática foi com o Gary Vee. E mesmo apesar, e quando ele começou a contar, quando ele contou à rede que eu tenho este número de seguidores que tenho, este sucesso que hoje tenho, mas eu ainda hoje passo 2 horas, se for preciso, ligado na rede, a comentar, a responder, a comentar, a devolver comentários. Acredito que ele agora já não o faça tanto, já tem pessoas que o façam para ele, podem fazê-lo por ele, com matrizes de resposta, possivelmente, o que é que seja. Mas isto é o fator diferenciador. Isto é o que distingue dos outros. Porque é muito fácil eu chegar aqui, postar e depois dizer que não tenho tempo. Não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para estar. Mas se dizes que não tens tempo e que não te dedicas, depois não podes querer exigir mundos e fundos. Portanto, if you pay peanuts, you get monkeys. Portanto, se tu não dás aquilo que tens, como é que podes querer receber alguma coisa? Não, não funciona assim. E isto é como eu costumo dizer, é como uma relação que nós estabelecemos com alguém. Tu no primeiro encontro que tens com alguém, ou no segundo, ou no terceiro, tu não fazes uma amizade para a vida. Isso constrói-se. E constrói-se com base numa coisa que é fundamental nas relações entre as pessoas, que é a confiança. E a confiança só se consegue estabelecer quando nós somos consistentes. E quando nós não deixamos as pessoas a falar sozinhas. E isto eu aprendi desde muito cedo nas redes sociais e é uma das coisas que eu critico muito nas figuras públicas, que é o não responderem às pessoas. Eu percebo que às vezes ter 3.000 comentários, 4.000 comentários e responder a todos é impossível. Como é óbvio. É impossível, é impossível. Eu já passei por posts, ainda agora, o último post que eu fiz agora, viral, que está com quase 1.100 reações e tem 100.000 visualizações, tem 340 comentários. Eu respondi aos primeiros 120, mas depois é impossível. Até porque tu fazes scroll e o ecrã bloqueia. A aplicação começa a bloquear. Não dá. Torna-se humanamente impossível. Mas, se tu respondes a metade, pelo menos dás um sinal às pessoas que este gajo responde. Este tipo não é um snob que vem aqui largar dropping bombs e depois vai-se embora e não responde a mais ninguém porque I don't care, não preciso de vocês. E eu preciso das pessoas, não só pelos negócios que eu vou fazendo, mas porque efetivamente eu preciso do contacto com as pessoas. Preciso, como pessoa, eu, Martim, é aquilo que me motiva, é falar com as pessoas, é perceber as suas histórias, é conhecer o que é que está por trás daquele profissional, quais são as expectativas, quais são as frustrações, quais são os problemas, como é que eu posso ser útil de alguma forma. E isto, por exemplo, Pedro, para contar agora uma história negativa, também no LinkedIn temos haters profissionais, pessoas que se dedicam exclusivamente. Eu já tive que bloquear pessoas, e uma delas, que era uma pessoa muito intragável, e uma pessoa. E sinceramente, nós chegamos a um ponto na vida em que tu não tens que estar a alimentar trolls e não tens que estar a alimentar pessoas que. Todas elas são tudo nelas é negativo, tudo nelas é mau e é maldoso. E portanto já tive sim que bloquear pessoas pessoas que inclusivamente começaram a partilhar coisas minhas e a dizer este gajo isto, este aquilo, isto não sei o que mais, as historinhas da carochinha. E há uma coisa que eu posso garantir, que é nunca em post algum meu vão encontrar uma história da carochinha ou uma história sacada do Google, como a história do professor que entra na sala e tem um pote de plástico onde mete bolinhas de ping-pong e mete areia, e mete água, e mete não sei o quê, e depois cria uma parábola ali. Não, nunca. As histórias que eu conto são todas baseadas em fatos reais. Todas. Não há uma. E muitas delas são baseadas na minha própria vida. E uma questão, eu já tive problemas, até em familiares, por causa das histórias que eu conto. Mas isto é uma vicissitude de ser autor e de ser criador de conteúdos, que é, tu não vais agradar nunca a toda a gente que te segue. Nunca. Jesus Cristo tentou e olha o que lhe aconteceu. Martim, tu já tocaste aqui, e, aliás já respondeste até curiosamente também com estas histórias, algumas das sugestões e das recomendações que te pedia agora que desses e entregasses aqui à comunidade, mostrando de alguma maneira, como tu já o fizeste, que não é preciso hoje termos de alguma maneira aqui poções mágicas para gerar aqui um post viral, nem histórias de alguma forma fantasiosas. Não. Embora também é importante dizê-lo, o criticarem de fazer histórias é bom, porque essa é a tua área, é fazer histórias. Exatamente. É um bocado, sabes que eu quando trabalhei na SIC aprendi um mantra de uma pessoa que eu não conheci, porque quando eu lá entrei já não lá estava, que era o Emílio Rangel. E o Emílio Rangel dizia uma coisa que, até certo ponto, eu gosto de pensar, que é falem bem de mim ou falem mal, o que é importante é que falem. Porque eu dou-lhes motivos para falarem.
Claro que isto não deve ser levado ao extremo, não é? Claro. Como é óbvio, mas é importante que falem de ti e, sobretudo, é importante que tu aprendas a lidar com as críticas, porque nem toda a gente tem que gostar do que tu fazes. Atenção, isto acho que é o primeiro ensinamento, que é, se tu vais achar que estás a criar conteúdo para que toda a gente goste, tu vais cair do cavalo muitas vezes e olha que dói. E eu já caí várias vezes, só que o segredo aqui é tu tens de te levantar logo. Cais, levantas-te logo. Cais, levantas, cais, levantas, cais, levantas. Sim, e avalias e consegues refletir em função neste caso aqui, Porque dos há conteúdos que críticas que são publicaste, das ações que construtivas, que realizaste. são boas, exatamente. Há críticas que tu ficas a pensar nelas e pensas assim, olha, se calhar há aqui, ele tem um ponto, tu tem aqui razão num certo ponto ou outro, se calhar vou tentar Ó Martim, fazer um sabes que bocadinho uma das diferente. componentes interessantes também aqui, às vezes nos conteúdos do próprio LinkedIn, tu sabes também, muito bem, é exatamente a capacidade que estas publicações têm de despertar Sim, pela ação das pessoas. Ou seja, hoje, infelizmente, temos grande parte, eu diria aqui, se calhar 90, mais de 95% das pessoas são os tais chamados lurkers, não é? Aquela sim, expressão inglesa que, no fundo, representa todas as pessoas que vêm diariamente aos meios digitais e estas redes, mas não criam qualquer tipo de não, ação, nenhum são só comentário, nenhum post, voyeurs. nem... E tu certamente já o tiveste em muitas dos comentários, das publicações que fizeste, pessoas que até curiosamente revelaram exatamente essa atitude de, olha, eu senti-me na obrigação de, porque você puxou por mim, porque Sim, você me sim, estimulou sim. e incentivou a comentar. E hoje o algoritmo do LinkedIn está claramente a favorecer as publicações que geram Olha, maior tração e maior reação por parte das pessoas. São as duas elas que hoje têm publicações, sim, os sim, melhores desempenhos no sim. algoritmo. A publicação que eu tive até hoje, que melhor desempenho teve, foi exatamente a contar uma história de um dos meus melhores amigos. Na sequência de um almoço que nós fizemos, dois dos meus melhores amigos, tanto o meu compadre e o meu irmão, fizemos um almoço ali de Natal. E na altura lembro perfeitamente que a história tem um título muito... E eu também tenho essa facilidade de fazer títulos que sejam que chamem mais a atenção. E a história tem um título muito sui generis que se chama Estou farto desta merda. E conta o quê? Conta a história muito simples, em 1300 caracteres, não dá para contar as grandes histórias assim, mas conta a história de uma pessoa que está absolutamente farta daquilo que faz e de como isso está a afetar o seu dia-a-dia e de como isso está a afetar a sua vida normal. E, portanto, eu conto essa mesma história e aquilo começa com uma conversa muito inócua de então, o que é que os meus amigos andam a fazer? E um diz uma coisa, o outro diz outra coisa, eu respondo do meu 500, olha, estou a fazer isto, a trabalhar com uma pessoa nesta área assim, assim, assado, marca pessoal, blá, 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 e tu? E ele a seguir arranca, eu estou completamente farto disto também. E então, mas o que é que se passa? Passa-se assim, assim, assado, estou farto disto, estou aqui há não sei quantos anos, não consigo, ele trabalha na área da banca, não consigo, já não aguento isto, já tenho que fazer um esforço enorme todos os dias para me levantar, é a minha mulher que me tira da cama, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, porque tu não tentas fazer uma coisa diferente, porque isto é muito difícil, não sei o quê, eu publico aquilo, e depois tu é tal coisa que é, quando tu publicas tantas coisas, como é o meu caso, tu chegas a um certo ponto que já tens ficas com um feeling, que é assim que fazes publish, a publicar, tu sentes que isto tem tudo para correr bem, isto vai dar buzz. E ao fim de uma hora, quando tu percebes que tens 130 reações, tu dizes, Jesus do céu, isto vai estourar. E estourou, aquilo teve 2.500 reações, teve 175 mil visualizações da publicação. Tive, ao final dos 90 dias seguintes, tive um aumento de 420% de visitas ao meu perfil, portanto foi uma coisa absolutamente estrondosa. E a última, foi mais uma vez, agora há cerca de 2 semanas, uma publicação, uma coisa que me foi enviada por uma amiga, exatamente da minha área, da área do copywriting, da criação de conteúdos, com uma tabela que foi enviada para ela, com os preços propostos para a criação de conteúdos por palavra, que eram preços absolutamente pornográficos. E ela enviou-me e eu perdi imediatamente, assim que eu vi aquilo, disse logo assim, deixa-me partilhar isto, permites-me? Sim, estás à vontade, eu também andava a pensar se partilhava, se não, mas estás à vontade, assim, tu tens uma rede maior do que eu, faz isso. E eu assim que partilhei, eu já sabia. Eu escrevi o que escrevi e o título foi Isto é gozar com quem trabalha. E eu já sabia, eu assim que publiquei aquilo, disse, isto vai dar asneira, vai dar asneira. E a asneira que deu foram 330 comentários e o melhor de tudo foi que
uma das pessoas que me contactou à parte era uma pessoa que tinha estado ligada a esse projeto e que me veio dar explicações. Isto aconteceu assim, assim, assado, e não consigo perceber como é que esta tabela ainda existe, ainda é partilhada. E, por favor, diz-me quem é que foi. Eu disse, olha, não vou fazer isso porque a pessoa pediu-me confidencialidade, mas vê aí dentro dos teus conhecimentos quem é que partilhou isto, porque se calhar não é bom para vocês. E atenção, eu não revelei o nome da empresa. E houve muita gente a pedir. Houve muita gente que pediu, por favor, denuncie esta gente, não sei o quê. Não vou fazer isso. O meu objetivo não é estar aqui a denunciar pessoas, é denunciar a prática. E é para que se veja, para os profissionais também que trabalham nesta área, percebam que não podem aceitar tudo o que lhes aparece à frente, sob pena de partir o mercado todo. E depois os outros que aqui andam, porque acho que é muito isto, que é quando nós não somos unidos enquanto classes de trabalhadores, como há muito freelancer a trabalhar sozinho, que aceitam muitas vezes a primeira coisa que lhes aparece. E quando tu fazes isto, tu baixas a bitola para os outros todos que vêm atrás. Nós muitas vezes cagamos disto de alto e de repuxo. Portanto, e acho que também esse sentimento de consciência de classe, mas de classe não de uma coisa comunista do termo, mas de classe trabalhadora que se identifica com as mesmas dificuldades. É importantíssimo que as pessoas percebam o que é que acontece pelo mercado. E se nós não partilharmos este tipo de situações... Agora, eu não sou nenhum justiceiro deste tipo de coisas. Agora, aquilo foi tão escandaloso que eu disse, eu tenho que partilhar isto. Tenho que partilhar isto porque me doeu. Quando vi, Claro. doeu assim, Jesus do céu, se alguém me mandasse uma coisa destas, eu ia ofendê-los de alto a baixo. E Martim, são então, estas as minhas histórias neste momento. gostava que reunisse aqui então algumas recomendações. Ok. Aproveito para dizer que já apresentaste aqui uma delas muito importante, ou seja, que nem só de conteúdos vive o homem ou a mulher do LinkedIn, não é? A forma como tu participas e interages com conteúdos dos outros é um elemento também muito importante. Completamente. Falaste aqui dos conteúdos. Tens algumas dicas interessantes que possas partilhar sobre o formato do post? Algumas dicas que que sejam de facto interessantes para quem hoje quer fazer levar o conteúdo deles para mais longe. Não é? Sim. Olha, então, eu acho. É daquilo que eu, da minha experiência e daquilo que eu fiz, porque não quero basear isto num achómetro, da minha experiência, daquilo que eu fiz, daquilo que eu leio, daquilo que eu vejo. Temos o formato de texto corrido nos posts com um emoji. Às vezes eu já cheguei a ter posts com interações brutais sem emoji nenhum, só texto. Portanto, nem sequer fotografia, muitas vezes eu ponho. Portanto, faço um texto de 300 caracteres sem fotografia, uma exposição, no fundo. Coisa importante, colocar um título no meu post, por uma razão muito simples. Nós, a maior parte, agora retrocedemos um bocadinho e voltámos um bocadinho ao desktop, porque estamos todos em casa, não é? Tivemos muito tempo todos em casa, mas com o desconfinamento progressivo a que vamos assistir, vamos voltar a trabalhar, alguns de nós nos escritórios, outros, se calhar, mais remotamente. Portanto, há empresas que já estão a introduzir de forma muito constante o trabalho. Tivemos o caso do Twitter, por exemplo, do Google, que já disseram aos trabalhadores que podem trabalhar eternamente a partir de casa, mas nem todos os negócios são assim. E há muitos negócios que precisam da presença física das pessoas, precisam de trabalhar com o cliente, precisam de o que é que seja. Portanto, e nós, quando consumimos conteúdos, sobretudo no telefone, nós passamos o dia a fazer scroll, por causa do scroll infinito, não é? Porque podemos estar ali 2 horas a fazer scroll. Por isso, é importante que nós construamos o nosso conteúdo de forma a que ele impacte a pessoa que está a fazer scroll de alguma forma. Por isso, se eu colocar um título em caps lock, uma coisa de uma linha, portanto um one-liner, no máximo a linha e meia, é o primeiro foco para chamar a atenção. Depois, fazer quebras de linha. E quebras de linha fazes uma quebra de linha entre o título e o primeiro parágrafo. Depois, uma ideia e uma frase. Então, para cada ideia que eu estou a desenvolver uma frase, quebra de linha, outra frase, quebra de linha, outra frase, quebra de linha. Não, isto é uma coisa que eu vejo acontecer todos os dias, eu apetece-me comentar todos os posts que fazem isto, e alguns são de pessoas que têm muita notoriedade e que não percebem o quão mal estão a fazer, que é encher o post de hashtags. E às vezes eu vejo 10, 20 hashtags em cada post, há mais hashtags do que texto. Isso logo por aí já não é positivo, porque estamos a criar um lençol de hashtags deste tamanho, e que muitas vezes são hashtags que a pessoa nem sequer se dá o trabalho de perceber se aquela hashtag, primeiro, se é um hashtag que vai beneficiar algum tipo de interação com as pessoas da sua rede e da sua área de negócio, se são keywords que ela utiliza e que estão muitas vezes lá em cima ou não plasmadas no título ou nas como é que se diz? Está-me a faltar, nas nossas skills que temos puxadas cá para cima. Portanto, é fazer um balanço muito bom entre título, e o título tem que ser, pensem nisso,
O Ogilvy dizia-nos isto, o David Ogilvy, um dos pais da publicidade, que era: se eu tenho 1 euro para gastar num artigo, num post, no que quer que seja, 80 cêntimos vão ser aplicados no título, ok? É o título que faz com que a pessoa compre um jornal, compre um livro, carregue num artigo, no LinkedIn, no Facebook, num site, onde quer que seja, é o título. Muitas vezes o título está a bold. Como eu não consigo agora pôr, quer dizer, há algumas aplicações que dá para pôr textos em bold, mas nem todos os sistemas operativos de telefone os conseguem ver. Como eu não consigo fazer a bold, eu faço aqui e faço a caps lock. Ok? E é só o título que é caps lock. E aquele título faz a pessoa parar. Logo. Depois, é ter uma preocupação sempre constante, que é, eu tenho que me preocupar com a pessoa que está a ver o meu conteúdo. Não é comigo. Porque a pessoa que está a ver tem que se sentir que o conteúdo é relacionável, que é interessante, que é divertido de ler, e eu tento sempre fazer um bocadinho isso, daí puxar a minha veia da escrita, porque a pessoa está a gastar tempo, a pessoa está-me a dar tempo, e em troca quer alguma coisa, porque todos nós queremos alguma coisa em troca. Portanto, se eu te estou a obrigar a ti, Pedro, a ler o meu conteúdo durante 2 ou 3 minutos, é bom que eu te esteja a dar algum tipo de insight, algum tipo de coisa que tu não sabias antes. E é isto sempre que eu tento fazer esta lógica, que é, deixa-me cá contar aqui alguma história, ou alguma coisa que eu acho que as pessoas que me seguem não sabem. Ou que se já sabem, se calhar não tinham este ponto de vista. E, portanto, tentar sempre também ser, personalizar o meu conteúdo. Dar um insight meu, da minha cabeça, ok? Dizer, ok, mesmo que seja um artigo que nós publiquemos, e é bom irmos contrabalançando também os posts que nós criamos, posts de texto, como também artigos informativos, escritos por outras pessoas, que certamente estão muito bem escritos e muito informativos, porque isto também permite que tu te posiciones como não só um produtor de conteúdos e um pensador, mas como uma pessoa que difunde informação importante. E acho que esta é o início de uma receita para tu começares a ter algum sucesso nos conteúdos nesta rede. E depois é pensar numa coisa muito simples, que é, não penses que vens aqui fazer 3 posts e que és o maior do dia para a noite. Isto é uma coisa, como eu já disse no início da conversa, eu ando aqui há 3 anos e meio a queimar pestanas, a fazer isto todas as semanas, e estou sempre a aprender. Portanto, isto não é uma maratona, mas quando diz esta metáfora é mesmo, isto é uma maratona. E quem pensa que vem aqui e faz 3 ou 4 ou 5 ou 10 posts e que de repente vou ter 20 mil seguidores e vou ter interações constantes a toda a hora, a todo o instante, não vai acontecer. Não é assim. Okay? Martins, já agora também é importante referi-lo e reforçá-lo que em muitas das situações é claro que há temas e áreas onde as pessoas querem despontar que às vezes são difíceis de são mais gerar sexys, uma outras menos atração. sexys, não é? Exatamente. E hoje, muitas das vezes, ir buscar conteúdos, de certa forma, onde as pessoas acreditam, ok, eu vou fazer este conteúdo e este conteúdo vai-me dar uma atração. Ou seja, eu ter um post de umas milhares de visualizações, mas que depois em nada está relacionado com as minhas áreas de negócio, de atividade, poderá ser praticamente pouco... Não me faças falar, é só o que eu te digo. Contraproducente, ou seja, irmos buscar conteúdo que se calhar por si só vai ser gerador de muita... Eu às vezes até cá por dizer, há quem hoje se alimente de conteúdo que é publicado, campanhas emotivas, campanhas emocionais, que é muitas das vezes fácil de eu repropor esse conteúdo onde o utilizador não está a gostar do contributo que eu dei, exato, mas sim do conteúdo que foi publicado. Quer dizer, e isto depois, imaginemos vezes, que transferibilidade é que traz para os negócios? Nada. O que nós queremos hoje é que o nosso cliente ideal tenha efetivamente esse impacto e ele perceba pelos conteúdos que publicamos. Não é? Exatamente. E um exemplo muito simples, que é, imaginemos que eu sou um funcionário ou um diretor comercial de uma empresa de metalurgia e agora de repente começa a publicar todas as campanhas da Nike e a dizer, epá, que incrível storytelling que está aqui, que história incrível, e não sei o que mais, que motivação, que não sei o que, assim, espera aí, vamos lá com calma. E tu começas a focar o teu conteúdo nisto só por uma razão, que é como tu estavas a dizer e bem, que é, eu só quero ter tração, eu só quero ter números. E depois, se calhar, a pessoa olha para ti, mas tu não és diretor comercial. Que é importante não esquecer, esta rede é uma rede profissional. Esta rede é uma rede onde as pessoas também se procuram umas às outras para poderem trabalhar juntas. E cada vez mais isto vai acontecer, que é parcerias. Eu vou-te encontrar no LinkedIn para tu me ajudares numa determinada área da minha empresa porque tu és bom nessa área. E depois vou encontrar outro. Ou então vou-te pedir uma recomendação para uma área diferente. E se eu estou a queimar o meu próprio posicionamento, imaginemos que eu sou um tipo muito, muito bom no Google, em Analytics, que seja. Mas depois, agora de repente, dá-me na cabeça e vou começar a contar histórias que encontro no Google.
parábolas e fábulas e o caraças, só porque são relacionais e porque são emotivas. Pá, isto desposiciona-me por completo. Portanto, e o meu público, se calhar, que me começou a seguir e que me foi seguindo e que se habituou a um determinado tipo de conteúdos, de repente começa a ver isto, e dizer, epá, mas espera aí, mas porquê é que ele agora está a fazer isto? Vai mudar de área? Que tipo, que é que ele está, qual é que é a ideia aqui? E se tu não tens uma mensagem clara com o que estás a fazer, e isto acho que é o ponto mais claro que eu gostava de deixar às pessoas, que é, que vão ver esta entrevista, é muito importante eu ter uma mensagem clara e uma intenção clara com aquilo que estou a fazer. Porque se eu sou shady e se eu sou meio obscuro no que eu estou a tentar fazer, as pessoas vão perceber e vão reagir da pior forma que podem reagir, que é tchau, tchau. E portanto acho que ninguém quer isso. Grande Martim, espetaculares aqui estas tuas dicas e recomendações. De facto, é uma área, a área dos conteúdos neste momento é uma das áreas mais entusiasmantes do LinkedIn, seja pelo facto de estarem neste momento em curso algumas novidades, nomeadamente as LinkedIn Stories, estarem também em curso o rollout, portanto, a distribuição para que o LinkedIn Live possa hoje ser utilizado por vários utilizadores, pela grande maioria dos utilizadores, neste momento ainda confinado a um grupo mais reduzido, seja pelo surgimento dos eventos, das páginas dos eventos, sejam também pelos novos formatos de conteúdo, nomeadamente as sondagens, que chegaram agora recentemente. Portanto, o tema dos conteúdos continuará, de alguma forma, a ser aqui, e o Martim, hoje, não só pelos temas que vai trazendo, mas também um pouco por estes ensinamentos importantes sobre esta arte que também se desenvolve e que hoje também o Martim, na ampla oferta formativa que vai fazendo, vai também demonstrando às pessoas como é que elas conseguem trabalhar temas difíceis, às vezes indústrias e negócios difíceis, diluindo-os em histórias, em pequenas histórias, como ouviram, de 1300 caracteres, que muitas das vezes aqui transformam a forma, e claro que em muitos dos casos uma transformação muito grande da forma como os utilizadores utilizam estas mesmas histórias. Martim, diz-me, por favor, para além do LinkedIn, que obviamente vai ter aqui o teu perfil do LinkedIn, vai estar associado a esta entrevista para que as pessoas te possam seguir, te possam acompanhar. Tens assim algumas recomendações finais que queiras? Olha, tenho agora, ainda bem que tu me falaste nisso, porque agora estava-me aqui a lembrar que há um projeto que eu comecei agora há cerca de um mês, portanto já publiquei quatro entrevistas, que é um ciclo de entrevistas a pessoas que vivem exclusivamente das palavras, ou seja, não apenas escritores, mas pessoas que vivem exclusivamente das palavras. Entretanto, já entrevistei o João Quadros, a Inês Pedrosa, o João Tordo e a Cátia Domingues, portanto foram os 4 personagens que eu tenho. Quarta-feira sai a quinta entrevista. 4 poderosos. Exatamente, 4 poderosos. E estão muitos mais estão para vir, portanto isto tenho-me esforçado bastante para tentar fazer aqui uma boa curadoria. E é um projeto que eu gostava de deixar aqui também na retina de quem está a ver esta entrevista, que podem encontrar em oquedizestu.wordpress.com e vão encontrar as entrevistas todas, e é um projeto que vai continuar ao longo do tempo. Já tenho aqui entrevistas feitas para para aí 3 meses, e portanto eu desafio, porque vou ter jornalistas, vou ter copywriters, vou ter argumentistas, vou ter criadores de conteúdo, escritores, e acho que foi mais, lá está, foi mais um pedaço de lenha que eu arranjei para me queimar. Depois vou colocar aqui nos comentários exatamente esse link, também para que as pessoas possam assistir. É o meu blog, no fundo. Martim, foi uma extraordinária momento. Obrigado, aqui Pedro. de partilha. Gostei imenso de ouvir aqui mais algumas histórias. Como tu acabaste por partilhar, algumas delas também já tinha tido esta felicidade também de as conhecer, as boas e as más histórias, porque aprendemos também e crescemos com essas duas características também, essas duas tipologias. Olha, e obrigado também a ti, sabes? Porque às vezes é muito injusto para quem está a ser, é o entrevistador, e que mereces também um enorme shout-out aqui, porque tu fazes um trabalho incrível há anos e anos e anos de disseminação e de educação do público sobre esta rede, e já mudaste a vida de muita gente, e às vezes se calhar tu podes não ter essa ideia, mas não é à toa que tu és conhecido em Portugal como o senhor LinkedIn. E o LinkedIn, para que fique aqui bem claro, o LinkedIn não te paga nada para tu fazeres isto. Portanto, tu fazes isto por amor, fazes isto porque gostas de fazer isto, e acho que é muito importante que nós tenhamos no nosso país alguém que tenha esta dedicação a esta rede e a tornar a vida das pessoas melhor nesta plataforma. Portanto, para ti também, um enorme muito obrigado em meu nome e em nome das pessoas que vão ver isto, de certeza que te vão agradecer.
Um abraço. Um Obrigado a abraço, meu querido todos. amigo. Fiquem atentos a mais umas próximas entrevistas. Vamos também percorrer aqui quer o universo português, quer brasileiro, no fundo, procurando aqui juntar a grande lusofonia para que possamos ouvir aqui histórias como as do Martim, histórias na primeira pessoa de excelentes experiências que esta rede tem proporcionado e, como eu também disse, felizmente também tenho, é talvez uma das coisas mais prazerosas de poder ir sentindo um pouco da forma como nós vamos marcando também a vida de tanta gente. Vá, tudo bom, o resto de uma excelente jornada aqui e voltamos a ver.